Vladimir Putin e aliados do Kremlin acreditavam ter a estratégia certa para vencer a guerra na Ucrânia no inverno. A destruição contínua da infraestrutura energética da Ucrânia seria a chave, com drones e mísseis se combinando para mergulhar o povo ucraniano em uma escuridão gelada. A Rússia tinha que saber que a Ucrânia não aceitaria isso passivamente e, em janeiro, a Rússia passou dos limites ao atacar Kyiv com força. A resposta da Ucrânia veio durante a noite de 5 de janeiro e foi brutal e devastadora. Os ataques aéreos da Rússia vêm se intensificando nas últimas semanas após um ataque em janeiro contra a rede de energia da Ucrânia. O Kremlin chegou a revelar seu plano cruel de pressionar a Ucrânia para forçá-la a negociar. Enquanto os mísseis voavam e drones zumbiam, o porta-voz favorito de Putin, Dmitry Peskov, repetiu os pensamentos de seu chefe, alegando que a situação está se deteriorando dia após dia para o regime de Kiev. Antes de dizer que o espaço de decisão da Ucrânia está se estreitando. A Rússia seguirá atacando a rede elétrica, e a Ucrânia terá que negociar para evitar que seu povo congele. Avançando para 20 de janeiro, e a Rússia deu continuidade ao ataque de 9 de janeiro contra a infraestrutura de energia da Ucrânia, com mais um relatado pelo The New Voice of Ukraine. Esse ataque foi um dos maiores da Rússia até agora. A própria Kyiv foi atacada com mísseis balísticos que causaram explosões massivas e ensurdecedoras por toda a cidade. Um incêndio começou e houve relatos de corte de água e eletricidade na margem esquerda de Kyiv. Quando o ataque russo terminou, a Ucrânia contabilizou mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro, um míssil Zircon e 339 drones de ataque entre os projéteis que a Rússia lançou. O ataque direto e forçado da Rússia foi bem sucedido, embora não tão bem sucedido quanto poderia ter sido, como você vai descobrir se assistir ao nosso vídeo. A Ucrânia garantiu que a maioria dos mísseis e drones russos não atingisse seus alvos em 20 de janeiro. Alguns atingiram, mas a maioria dos danos foi mitigada. Isso não acalmaria a raiva da Ucrânia. A vingança viria e seria brutal. Continue assistindo para ver como a Ucrânia respondeu. A Rússia ainda está longe do fim. Em 4 de janeiro, atacou novamente. Poucas horas após diplomatas ucranianos, russos e americanos se reunirem em Abu Dhabi para tentar um acordo semelhante a um cessar-fogo. A Rússia demonstrou que alegar querer a paz é absurdo. Mais mísseis e drones atingiram a Ucrânia enquanto soavam as sirenes de defesa aérea. Explosões abalaram Kiev mais uma vez, levando um diplomata europeu a afirmar que Moscou está enviando uma mensagem escrita em fogo. Putin negocia não com palavras ou promessas legítimas, mas com mais morte ao tentar desgastar o inimigo. O último ataque de uma série colocou Kiev em um dilema. Como relatou o Kyiv Post em 5 de janeiro, o ataque de 24 de janeiro sozinho cortou o aquecimento de 6 mil prédios da cidade, além de tirar a eletricidade de 88 mil residências. Equipes de emergência trabalham exaustivamente à noite para restabelecer a energia ao máximo de pessoas. Não dá para negar que a primeira parte da estratégia russa funciona. Os mísseis e drones do Kremlin estão realmente cortando aquecimento e energia em massa. O que não está funcionando para Putin é o enfraquecimento da vontade ucraniana que ele esperava como resultado. A triste verdade para a Ucrânia é que esses ataques à infraestrutura energética podem ter origem no passado do país, como um Estado soviético, por mais que o povo ucraniano não quisesse cair sob o jugo soviético, especialmente perto do fim da União. A BBC afirma que o planejamento urbano soviético pode estar ajudando o sucesso da estratégia de inverno da Rússia. A grande quantidade de blocos de apartamentos que usam aquecimento central comunitário em Kyiv é um grande problema. Essa estrutura soviética faz a água ser aquecida fora do local e depois bombeada para os radiadores de milhares de casas. A Rússia atacar as usinas onde esse aquecimento acontece é uma maneira fácil de roubar o calor dos cidadãos de Kyiv. Geradores e baterias portáteis oferecem soluções temporárias durante cortes de energia, diz a BBC, mas ataques às usinas de aquecimento representam um problema maior. O medo, então, é o que Putin pretende espalhar na Ucrânia. A Rússia bombardeou Kiev e outras cidades nas últimas 2 semanas com ataques terroristas sem objetivo militar. Não são os soldados da Ucrânia que estão sendo feridos por tudo isso. Eles estão na linha de frente, não nas casas que estão perdendo acesso à energia e ao aquecimento. Civis da Ucrânia estão sendo feridos, idosos, enfermos, crianças e quem só quer sobreviver sem lutar pelo país. A crueldade da Rússia faz essas pessoas serem brutalizadas de formas inadmissíveis. E para que Putin force a Ucrânia a negociar, fazendo exigências maximalistas que sabe que o país não aceitará, nem deveria aceitar.
Como frequentemente acontece, Putin subestimou o povo ucraniano. Como disse Valentina Vertoletskaya, vice-diretora que falou ao Guardian em 13 de janeiro, acho que os russos querem nos quebrar. Nada pode ser feito, precisamos sobreviver a isso. Eles querem irritar e entristecer os ucranianos, achando que vamos protestar, mas isso não ocorrerá. Putin deveria ouvir pessoas como Vertileka, e já deveria tê-lo feito. Em setembro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou para o aumento dos ataques russos à rede de energia do país. Se eles ameaçarem um apagão, por exemplo, na capital da Ucrânia, o Kremlin deve saber que haverá um apagão na capital da Rússia. Zelensky disse na época: a Rússia precisa entender que países civilizados se diferenciam dos selvagens por não iniciarem conflitos nem serem agressores. Mas isso não significa fraqueza. A Rússia percebeu a força da Ucrânia e o poder de sua retaliação logo após o último ataque. Como você verá em um momento, Putin claramente não levou a sério o aviso de Zelensky, confiante demais ou talvez insensível ao sofrimento do seu próprio povo. Putin continua ordenando cada vez mais. 20 de janeiro, o Kremlin endureceu a retórica e intensificou as ações. A Reuters relatou que o ataque russo daquela noite atingiu subestações vitais para a segurança nuclear, o que indica que a Rússia não se importa mais em provocar uma catástrofe nas ruas da Ucrânia. O ataque de 20 de janeiro também usou mísseis e drones, avaliados juntos em 131 milhões de dólares, mostrando como Putin ignorou os problemas financeiros do país. Gastar mais de 130 milhões de dólares em um único ataque, num momento em que o déficit orçamentário da Rússia é de 70 bilhões de dólares, segundo a direção principal de inteligência da Ucrânia, não é uma decisão inteligente. Putin já está prejudicando seu povo. E um dia após o ataque de 4 de janeiro, a Ucrânia respondeu às ações da Rússia com ataques retaliatórios rápidos. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para fazer isso. Publicamos vídeos diários sobre os mais recentes ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. Esse último ataque foi pesado. O alvo foi Belgorod. O Oblast é um dos mais próximos da Ucrânia. Faz fronteira com o inimigo de Putin e serve de base para ataques terrestres e aéreos da Rússia. Desde o início da operação militar, em fevereiro de 2022, Putin e seus aliados do Kremlin provavelmente achavam que a Rússia não precisava se preocupar com o povo de Belgorod. A lógica russa era que a Ucrânia não poderia revidar. Não importava que o Oblast tivesse usinas, locais militares e centenas de milhares de pessoas. A Ucrânia seria derrotada antes de levar qualquer efeito da guerra iniciada por Putin ao povo russo. 4 anos depois, vemos como estavam errados. E em 5 de janeiro, a Ucrânia colocou um ponto de exclamação na estupidez arrogante de Putin com um ataque aéreo que as autoridades de Belgorod estão descrevendo como o mais massivo que a região, junto com a cidade que leva o mesmo nome, já experimentou até hoje. Na guerra, no que o Kyiv Post descreve como um ataque energético de olho por olho, a Ucrânia parece ter usado armas HIMARS para causar uma série de pelo menos 50 explosões. Isso deixou muitos em Belgorod sem energia ou água. O que é bom para um é bom para o outro, e nesse caso, o maior alvo que a Ucrânia mirou foi a usina termoelétrica de Belgorod, ou IUTE. Essa usina, que Militania afirma estar na rua Pinvishno-Donetska, foi atingida várias vezes, provavelmente por foguetes HIMARS. As defesas aéreas russas não conseguiram impedir o ataque ucraniano, tornando a UTE a principal vítima. Há vários motivos para a Ucrânia ter atacado esse alvo, como Zelensky afirmou em setembro, mas sem atacar a capital russa. A Ucrânia atacou uma usina que fornece energia térmica aos distritos central e norte de Belgorod. Isso representa uma usina que supre mais de 6% da demanda total de aquecimento de Belgorod. O ataque mais recente da Ucrânia deixou cerca de 115 mil pessoas em Belgorod sob risco de perder o acesso ao aquecimento. Ganso, este é o cisne. Ele é tão forte quanto você. Apesar de a Rússia geralmente minimizar ataques ucranianos, desta vez não pôde usar esse velho truque. Canais russos no Telegram, como o pró-ucraniano Astra, rapidamente compartilharam imagens do resultado, de uma noite que lembrou a Putin que a Rússia não é a única com armas perigosas de longo alcance. Comentando uma postagem com vídeos do ataque da Ucrânia, Astra afirmou que novos ataques atingiram a usina termoelétrica de Belgorod. Diversos distritos tiveram quedas de energia e falta de água. Canais de monitoramento apontam que este foi um dos ataques mais fortes. Segundo grupos locais, ao menos 50 explosões foram registradas na cidade.
O vídeo mostra vários aspectos do ataque. Em uma, vemos um possível membro das forças russas, talvez da Guarda de Fronteira ou Guarda Nacional, mostrando destroços de um dos mísseis que atingiram Belgorod em 5 de janeiro. Outro vídeo mostra sons de explosões e alarmes de carros, além de um clarão enorme no céu. Provavelmente, esse foi um dos HIMARS da Ucrânia, acertando diretamente a TPP de Belgorod. As evidências surgiram logo após o ataque da Ucrânia, e a Rússia não conseguiu encobrir. Em vez disso, as autoridades de Belgorod reagiram com pânico e culparam as vítimas, reconhecendo que a Ucrânia atingiu diretamente instalações de energia importantes da cidade. Foi o governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, quem afirmou que o que Herzoblast acabou de experimentar foi o ataque mais massivo a Belgorod já visto durante a guerra. Nenhuma vítima foi registrada. Isso mostra como a Ucrânia domina ataques de precisão, sem atingir civis intencionalmente. Porém, Gladkov diz que um anexo de utilidade pública incendiou. Owen, a velha desculpa da Rússia foi usada de novo. Há danos em instalações de energia e estamos coletando informações. Equipes de emergência e resgate foram ao local, disse Gladkov, antes de repetir uma afirmação comum após ataques bem-sucedidos de longo alcance da Ucrânia. O bombardeio fez um anexo pegar fogo e os serviços de emergência tentam apagar o incêndio. Destroços caíram e também provocaram fogo em um pátio da cidade. Já falamos antes e repetimos. A Ucrânia deve ter os destroços de drones mais precisos do mundo. Gladkov fez outra declaração mais tarde, na qual revelou que os danos causados pelo ataque da Ucrânia foram piores do que ele havia afirmado inicialmente. Casas, veículos e infraestrutura foram atingidos, disse o governador regional, e os mísseis ucranianos miraram mais do que só a TPP de Belgorod. Vários assentamentos da região de Belgorod, incluindo Borisov, Valiusk, Volonovsk, Grivoron e Krasnoyarsk, foram atingidos e algumas áreas ficaram sem gás. Só isso já mostra que a Ucrânia foi bem sucedida em atingir exatamente o alvo que queria atingir. Regiões estão sem gás devido ao incêndio na TPP de Belgorod. Você pode achar que a Ucrânia vai esperar para jogar esse ataque na cara do Putin, já que a vingança é ainda mais doce quando o alvo tenta destruir seu país. A Ucrânia ainda não comentou sobre o ataque em Belgorod em 5 de janeiro, talvez preferindo que o ataque fale por si. Se a Rússia mostrou em 4 de janeiro que negociações de paz são inúteis, a Ucrânia demonstrou querer impor a paz com sua força. A única coisa que sabemos sobre o ataque com algum grau de certeza, além do que a Ucrânia atingiu, é isso. A Ucrânia aparentemente usou HIMARS para atacar Belgorod, segundo autoridades russas, e o uso dessa arma não surpreende quem acompanha a guerra. Belgorod, por ser uma região de fronteira, está ao alcance dos HIMARS, principalmente se a Ucrânia usar mísseis Block IA. Esses mísseis podem percorrer até 100 km, ou cerca de 186 milhas, e liberam uma carga de 300 submunições em uma única explosão, ogiva. Os HIMARS também podem ser usados para lançar mísseis ATACMS. Se esse míssil foi usado pela Ucrânia em 5 de janeiro, isso indica indiretamente que os Estados Unidos aprovaram o último ataque em território russo. Os Estados Unidos aprovaram um mecanismo na primavera de 2025 restringindo fortemente o uso de ATACMS pela Ucrânia. Porém, um ataque em novembro com o míssil indicou que a permissão havia retornado. É possível que os Estados Unidos tenham concordado novamente em 5 de janeiro. Não sabemos ao certo, a menos que a Ucrânia revele as respostas e haja um adendo final para uma noite em que a Rússia foi punida pelos constantes ataques à rede de energia ucraniana. Após o ataque da Ucrânia em janeiro, a agência russa TASS publicou comentários do Ministério da Defesa da Rússia. E não é que você já esperava. A Rússia está alegando que destruiu a maioria, se não todos, dos mísseis disparados pela Ucrânia, e não fez nenhuma menção de que a Ucrânia tenha atingido qualquer coisa com seus mísseis. As defesas aéreas derrubaram 2 bombas guiadas, 31 foguetes HIMARS MLRS americanos e 68 drones de asa fixa, informou o ministério. Acrescentou ainda que a Ucrânia perdeu 1.335 soldados no que chama de Zona da Operação Militar Especial. No fim, não se sabe até que ponto essas alegações devem ser levadas a sério. A TASS também informa que o Ministério da Defesa da Rússia afirma ter destruído 170 aeronaves ucranianas e 283 helicópteros do país. Desde que a guerra na Ucrânia começou, a Ucrânia tinha apenas 116 caças antes de Putin lançar sua invasão, e não recebeu mais de 550 desde então. Alguns cínicos podem dizer que a Rússia está exagerando seus números aqui.
Também parece um pouco coincidência que a Rússia de repente esteja alegando causar quase tantas baixas diárias à Ucrânia quanto está sofrendo ela mesma. Ignorando alegações infundadas de sucesso militar, o ataque da Ucrânia a Belgorod não se tratou só de vingança ou da destruição de uma usina termoelétrica local. Como a News Sky destacou em outubro, toda vez que a Ucrânia atinge Belgorod, envia uma mensagem muito poderosa ao Kremlin. O veículo cita Belgorod como o calcanhar de Aquiles da Federação Russa, devido ao fato de compartilhar uma fronteira de 40 quilômetros, ou 24,8 milhas, com a Ucrânia. As entregas de equipamentos e a rotação de tropas para Luhansk e Kharkiv passam por Belgorod, tornando-a um dos principais centros logísticos da Rússia para suprimentos, soldados e eletricidade nas linhas de frente na Ucrânia. Tradicionalmente, uma região como Belgorod não seria considerada parte da retaguarda profunda da Rússia simplesmente porque está dentro do próprio território russo. O fato de Belgorod ser um oblast de fronteira a deixa perto demais da Ucrânia para o conforto de Putin. Especialmente agora que a Ucrânia possui mísseis e drones que podem facilmente alcançar praticamente qualquer lugar no oblast. Um ataque a Belgorod geralmente envolve a destruição de alvos militares legítimos. Mas, igualmente importante para a Ucrânia, esses ataques também abalam a retaguarda das forças russas. Como diz Nova Sky, Putin quer mostrar que os civis ucranianos não estão seguros. A Ucrânia deixa isso claro para Putin, assim como para Belgorod e os soldados atendidos pelos centros logísticos da região. O HIMARS provou ser uma das armas mais eficazes da Ucrânia para atacar Belgorod. Se a Rússia estiver certa, pode em breve usar arma parecida na guerra. Em 5 de janeiro, a mídia United 24 relatou que a Rússia teria enviado ao campo de batalha o suposto matador de HIMARS, chamado Sama. Esse sistema de lançamento múltiplo de foguetes seria a resposta da Rússia ao HIMARS, o que significa que, presumivelmente, oferece capacidades semelhantes às do HIMARS para os militares russos. Mas há um problema. A principal tentativa da Rússia de criar um HIMARS parece usar uma plataforma protótipo de 19 anos chamada 8524 Karma. Esse sistema nunca foi usado, e não se sabe se o suposto matador de HIMARS russo consegue atingir alvos ou ter a mesma eficácia da arma dos Estados Unidos usada pela Ucrânia. A Ucrânia vai ficar de olho no Sama para ver se ele realmente faz o que a Rússia afirma. Mas, enquanto isso, a vingança foi feita, e Belgorod queima mais uma vez. Putin devia ter ouvido o alerta de Zelensky em setembro. É provável que o que a Ucrânia alcançou em 5 de janeiro seja resultado da campanha de 1 ano da perigosa unidade Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia. Em 2025, essa unidade sozinha causou 4 bilhões de dólares em danos às defesas aéreas russas, abrindo corredores aéreos seguros para drones e mísseis ucranianos. Saiba mais sobre essa série de ataques em nosso vídeo. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre os ataques da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir.